Por que é que a gente se diverte jogando RPG, jogando videogame, mesmo que seja difícil? A ideia dessa conversa de hoje aqui é tentar mostrar o que é que torna algo divertido para que a gente consiga transformar as nossas mesas de RPG em algo mais divertido em última instância. E essa reflexão ela veio aqui para mim porque eu estou estudando bastante sobre game design, porque eu estou escrevendo um sistema de RPG junto com o amigo Walter, né? A gente tem falado bastante isso lá no grupo dos apoiadores. Em breve trago mais notícias para vocês. Mas nesses meus estudos, eu me deparei com um livro chamado A Teoria da Diversão para o Design de Jogos, né? Um livro aí do Ralph Koster. É um livro clássico aí para game design. E lendo todo o livro, né, eu entrei em várias reflexões também sobre o papel do mestre de RPG, da mestra de RPG numa mesa. E uma coisa muito importante que o mestre faz é criar obstáculos para os jogadores, né? Então, quando a gente sabe que o jogador quer conseguir um item, uma recompensa valiosa, a gente vai lá e cria um vilão para poder atrapalhar isso. O jogador quer chegar no final da dungeon, a gente vai lá e coloca uma armadilha. Vai colocar um combate, a gente coloca um combate que seja ali desafiador. Para quê? Para conseguir realmente o jogador sentir que aquilo ali valeu a pena. E sem querer, a gente está seguindo alguns princípios da diversão quando a gente faz isso, né? Porque uma das coisas que o livro fala, né, que para ser divertido, a gente precisa ter um ambiente ali com possibilidades de aprendizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa conseguir, de alguma forma, ter um desafio em alguma coisa ali, né? Ter algo que nos provoca de alguma forma, e a gente conseguir, depois de algum tempo ali, aprender no processo. Esse aprendizado, ele pode ser em vários sentidos. Ele pode ser um aprendizado sobre quem é o personagem, né, porque ele está desenvolvendo o personagem. Ele pode ser um aprendizado sobre como a mecânica do jogo funciona. Então eu faço um combo aqui, aí eu vi que deu certo. Nossa, aprendi muito melhor sobre esse sistema agora. Que divertido. E pode ser um aprendizado sobre os antagonistas. Então, por exemplo, olha aqui, a gente fez isso e de repente eu descobri um passado do vilão. E pode ser até um aprendizado, muitas vezes, sobre a sua própria habilidade em relação a alguma coisa. Né? Quando você está jogando, sei lá, Dark Souls, né, que é um jogo super difícil, e você perde para um vilão, para um inimigo ali, e você vai, nossa, eu tenho que acertar o tempo certo aqui de rolar pro lado. Tem uma habilidade mecânica sua que é conseguir fazer aquilo no momento certo. E quando você consegue, apesar da dificuldade, aquilo é recompensador, porque aquilo tudo propiciou um ambiente de aprendizado para você. Olha que legal. No fundo, diversão é sobre aprender. Se a gente parar para pensar, isso é um mecanismo evolutivo, né? O ser humano precisava aprender coisas para se adaptar ao ambiente, para conseguir ter mais chances de sobrevivência. E a diversão nada mais é que um incentivo para que você consiga se adaptar melhor, aprender melhor e mais rápido. Crianças se divertem tanto e brincam tanto, por isso é importante brincar. Por quê? Porque elas estão aprendendo enquanto brincam. E aí olha que interessante, a gente tem três princípios que a gente tem que seguir, né, ou deveria seguir, para tornar algo, ou um desafio, em mais divertido. Né? E quais são esses princípios? O primeiro deles é o controle, ou seja, o jogador, a pessoa que está ali, ela tem que ter controle sobre as próprias ações. Se você está tentando jogar ali, sei lá, um jogo mais difícil, e você não consegue movimentar o seu controle ali para movimentar o personagem direito porque tá com algum problema, você vai ficar frustrado. Porque não é justo. Você não tá conseguindo movimentar do jeito certo. Se você tá jogando um jogo online e sua internet tá ruim, você tá atrasado, você sente uma frustração. Não é divertido, porque você não tem as mesmas condições, você não teve capacidade de agir. Se você tá jogando um RPG de mesa e na hora de interpretar e falar o que o seu personagem faria, alguém chega e faz isso pra você, isso não é divertido, porque você perde ali o controle do seu personagem de alguma forma. E falando sobre controle, eu já até fiz um vídeo falando sobre abraçar o caos e o controle aqui dentro da RPG de mesa. Mas esse é só o primeiro desses aspectos. O segundo é a questão do feedback. Que é o quê? A retroalimentação. É você receber ali informações sobre aquilo que você fez. A gente pode chamar isso de consequência, né? Você perceber as consequências daquilo que você fez. Então, por exemplo, se eu fico parado e meu personagem morre quando o outro dá um soco, eu percebo pela consequência negativa que fazer aquilo é ruim. Se eu pulo para um lado na hora certa e aquilo dá certo, eu percebo por esse feedback aí que eu recebi de que, olha, isso valeu a pena, eu aprendi. Se numa mesa de RPG o mestre vai colocando pistas para um perigo que vai na frente, sei lá, arranhões nas paredes, marcas de sangue no chão,
e eu consigo decifrar isso, é divertido, porque eu soube prestar atenção nas pistas. Recebi feedback ali, aquela descrição, ela serviu pra mim como um parâmetro. E é por isso que quando a gente tá jogando um jogo, e a gente faz algo, e a gente não sabe a consequência daquilo, é frustrante. Sabe aquele filme do Indiana Jones, né, da Arca Perdida, que tem uma teoria aí de que se não existisse Indiana Jones ia dar na mesma? Porque eles iam encontrar a Arca Perdida, ia dar na mesma, eles iam perder lá e tal. Não influenciou em nada. Essa é a importância do feedback. Se o seu personagem, independente do que ele faz dentro da mesa de RPG, tanto faz, sempre vai dar na mesma, sempre vai dar naquilo que o mestre quer ou a mestra quer, não vai ser divertido, porque não teve consequência para aquilo que você quer. Se é sempre o NPC do mestre que resolve as coisas, sabe, esse tipo de coisa assim, então é importante prestar atenção nesse feedback. E a terceira é a questão do objetivo. Precisa existir um objetivo claro para ser atingido. E a gente precisa conseguir, de certa forma, mensurar o nosso progresso até ele. Então, sabe aquelas mesas que não vai para lugar nenhum? Eu já tive muitas dessas, né? E muito por culpa minha mesmo, de faltar um objetivo claro para ser feito. Aquela quest que o jogador de cara vai para outro lugar e aí fica todo mundo sem saber o que faz, qual que é o próximo passo. Tá faltando objetivo. Tá faltando clareza nesse objetivo. Olha, o objetivo é salvar tal pessoa, é liberar o reino dessa questão. Para isso, a gente vai ter que fazer tal coisa. E aí, quando você consegue fazer essas subtarefas, esses subobjetivos, você vai percebendo que você está avançando, porque você vai tendo feedback, né, que é o nosso outro parâmetro aí, o nosso outro pilar aí, e você vai tendo controle, né, daquilo que você está fazendo, que é outro pilar também. E aí você vai, ao mesmo tempo, percebendo que, olha, eu estou tendo progressão, estou evoluindo. E essa sensação de evolução é também, de certa forma, um feedback que a gente recebe. Quando você vai na academia durante vários meses e você olha para o seu corpo e você vê que você está tendo resultado, isso é uma sensação de progresso em relação ao seu objetivo, que é claro, misturado aí com o feedback que você recebe. Então, se a gente consegue colocar esses 3 pilares em algum jogo nas nossas mesas de RPG, a gente está tentando garantir um ambiente, né, propício para que a diversão aconteça. Perceba, os desafios devem ter isso, a aventura deve ter isso, o seu cenário deve ter isso, mas não significa necessariamente que isso, colocando isso, a diversão vai acontecer. Não é só responsabilidade sua enquanto designer, enquanto mestre. Às vezes o jogo é muito bem feito, o Dark Souls, por exemplo, ele é muito bem feito, mas nem todo mundo gosta, porque tem uma questão pessoal ali. Algumas pessoas vão reagir diferente a cada um desses pilares. Tem pessoas que gostam mais de feedback, mais progresso, de mais controle. E aí, independente do que você faça, não é responsabilidade só sua de garantir que essa diversão aconteça. Você está criando um ambiente propício. É como se você estivesse regando a plantinha. Está regando, colocando água, deixando ela no sol, está cuidando para que não tenha predadores. Mas em última instância, quem decide se vai crescer ou não é a própria planta, não é você. Não fala assim, cresce, 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 cresce. Não dá pra forçar. E assim com a mesa de RPG, eu queria trazer essa reflexão aqui pra gente hoje. Mas mais do que isso, eu queria ouvir sua opinião aqui, o que você achou? Essa conversa aqui. De fato, eu vou ler, deixa aqui seu comentário. E vem participar da nossa comunidade no Discord, onde você pode comentar, a gente discute sobre isso. E se quiser mesmo, só se quiser, tem o nosso Apoia-se com o grupo do Telegram, vários benefícios lá que você pode conferir, tá aqui na descrição, onde essas discussões aqui rolam soltas por lá.